Olá pessoal, dando sequência à nossa disciplina da Eletrônica 2. Hoje vamos começar então um conteúdo novo, né? Um novo dispositivo semicondutor que nós vamos estudar agora, que é o tiristor, ok? Ou tiristores, né? Porque existem vários tipos diferentes de tiristores e aquele que nós vamos estudar hoje vai ser o SCR. Então vamos lá. Uma motivação então para a gente começar a estudar tiristores é o seguinte, pessoal. Não sei se todos vocês sabem, mas a usina de Itaipu, ela é uma usina binacional. Então, metade da usina é brasileira e a outra metade é do Paraguai. A usina foi construída junta, né? Metade do dinheiro veio do Brasil, metade veio do Paraguai. O que acontece é que no Brasil utiliza-se a frequência de 60 Hz. Tá? Em todo o país se utiliza 60 Hz. Pode ser usado tensões diferentes, 127 ou 220 volts. Porém, a frequência é a mesma no país inteiro. Já no Paraguai, utiliza-se a frequência de 50 Hz. Tá? Então, o que acontece? A frequência de tensão elétrica ela é proporcional à velocidade com que as turbinas estão girando. Então, a frequência de 50 Hz é produzida por uma turbina que está girando numa rotação menor do que a turbina de 60 Hz, ok? E daí o que acontece? O Paraguai ele não consome toda essa energia, porque metade das turbinas são brasileiras, metade são no Paraguai. E o que acontece? O Paraguai ele não consome toda essa energia produzida, toda a metade que ele produz. Então o que acontece? O Brasil compra parte dessa energia gerada. O Brasil ele não pode pegar e comprar essa energia em 50 Hz e injetar direto na rede, tá? Por quê? Porque o nosso sistema é 60 Hz. Então o que ele faz? Ele pega essa energia que está sendo gerada em 50 Hz, retifica ela, transforma para contínua e depois transforma para 60 Hz de novo, ok? Só que isso não é feito no mesmo lugar. Então o que acontece é o seguinte, que lá em Itaipu, lá na usina de Furnas, tá? Essa que fica aqui ó, em Itaipu, no município de Foz do Iguaçu, essa energia, então, ela passa por uma estação retificadora, tá? Transforma para contínua e daí transmite ela até a estação de Ibiúna, tá? Que fica em São Paulo. E daí lá é feita a conversão de contínua para alternada de novo. Então essa linha aqui, ó, tracejada entre em amarelo e preto, que é essa linha aqui, ó, de 600 kV. Então é uma linha de 600 kV, ela tem uma linha de 600 volts e uma linha de menos 600 volts, tá? Então ela forma um dipolo. Por que é feito isso, pessoal? Porque em vez de ter uma linha de 1200, tá? Que seria a somatória das duas, daí eu precisaria ter uma isolação muito grande lá na linha de transmissão. Os isoladores teriam que ser muito grandes. Então, se opta por usar dois polos, um de mais 600 e outro de menos 600, então a tensão entre a linha e o terra, ela fica bem menor, né? Fica dividido por dois. Então essa é uma vantagem de utilizar a transmissão em mais e menos tensão positiva e negativa, tá? Então vou ter corrente amperes, né? Corrente deslocando num sentido e depois de volta no outro sentido, tá? Beleza? Então essa energia ela é produzida em 50 Hz, daí ela é retificada, transformada para contínua, usando o quê? Usando uma estação, são 8 conversores em cada subestação, cada dois formando um polo, que compõe os dois polos de 600 kV, sendo a transmissão realizada através de 4 linhas, uma em cada polo. Tá? Isso aqui foi lá em 1974. E essa retificação ela é feita com tiristores. Tá? Por que com tiristores, pessoal? Porque através dos tiristores a gente tem controle sobre a quantidade de energia que a gente vai pegar e processar. Tá? Ele é um dispositivo que a gente chama de... ele é um dispositivo controlado para entrar em funcionamento, mas ele não é controlado na saída de funcionamento. Tá? Mas isso aí já é o suficiente para a gente controlar o fluxo de potência. Ok? Então, essa aqui é a imagem, pessoal, que mostra... Existem outras linhas, né? Essa linha azul que vem lá de cima, provavelmente dessas usinas que foram novas, que foram feitas lá no Pará, se não me engano. E aqui tem uma outra linha também que vem mais Mato Grosso ou Roraima lá para cima, tá? Então, mas essa aqui é a principal, que vem lá de Itaipu, beleza? Então aqui tem o link, vocês podem olhar ali, é só clicar e olhar nesse PDF que tem mais informações ali se vocês quiserem, tá? Mas assim, ó, então para fazer essa retificação se usam tiristores. E vocês veem que são tensões muito elevadas, tá? Então o tiristor ele permite trabalhar com tensões altas. Claro que não um elemento apenas não vai suportar esses 600 mil volts,
para conseguir trabalhar então com tensões maiores, são utilizados elementos em série, né, tiristores em série, e outras configurações lá que permitem você trabalhar com potências tão altas, tensões tão altas assim, ok? Então vamos lá, isso aqui é só para motivar para vocês, dizendo que como o tiristor é um dispositivo importante aí na eletrônica de potência, tá? Então a gente já está meio que saindo um pouquinho da eletrônica convencional que a gente viu até agora, que é a análise CA, para tiristores, que são elementos de potências maiores. Então eles não vão ser, a gente não vai fazer análise CA de tiristores, tá? A gente vai aplicar em tensão alternada, mas tensão alternada de baixa frequência, né? Tensão da rede, 50 a 60 Hz, tá? A gente não vai fazer análise CA, não tem como fazer um amplificador de som com um tiristor. Ele é para outra coisa, é para fluxo e potência, retificação e inversão, tá? Daí se utiliza tiristores, ok? Então vamos lá. Tiristores, pessoal, ele é um dispositivo então de 4 camadas, tá? Então são 4 camadas chamadas, são as camadas PN-PN, tá? Então lá no transistor bipolar, por exemplo, nós tínhamos aqui, ó, uma junção NPN ou PNP. Lá num diodo nós tínhamos uma junção PN, tá? Então ele é mais, o transistor bipolar é mais do que um diodo e o tiristor ele tem mais camadas do que um transistor bipolar, ok? Então, o tiristor ele possui apenas dois estados possíveis, tá? Ele pode ser apenas ligado ou desligado, tá? Apenas on ou off. Ele não trabalha na região linear. Então, ele está sempre ligado, está sempre saturado, ou está sempre em off, está sempre em corte, tá? Ele é um dispositivo, então, que ele permite passagem em apenas um sentido de corrente, tá? E, em muitos casos, ele pode substituir até relés e contatoras, tá? Que são os chamados relés de estado sólido, que são bastante utilizados na indústria, né? Na eletrônica de potência, eles são bastante utilizados. Com a vantagem que ele não possui desgaste mecânico. Então, ele pode substituir o relé e contatoras, ou seja, ele é uma chave controlada, tá? Então, ele tem baixas perdas e permite ligar e desligar uma carga. Então, é basicamente o que um relé faz, né? Então, se for para corrente contínua, a gente utiliza um tiristor só, porque ele conduz apenas em um sentido a corrente. E se eu quiser corrente bidirecional, por exemplo, se eu estiver trabalhando com tensão alternada, então eu posso utilizar dois tiristores, um conduzindo para cada lado. E eles são utilizados desde pequenas correntes aí até altíssimas correntes. Por exemplo, dentro do chuveiro eletrônico que a gente utiliza em casa, aí, que a gente só gira um potenciômetro para trocar a temperatura, é um tipo de tiristor, que lá a gente chama de triac, né? É um triac, mas é uma configuração baseada em tiristores, tá? Então ali a gente vai ter 30, 40 amperes, que é uma corrente típica de tiristores. E já lá numa estação conversora, que nem tem lá em Furnas, por exemplo, lá a gente está trabalhando com milhares de amperes. Então eles são utilizados em vários tipos diferentes aí de aplicações. Então, dos tiristores, pessoal, o mais comum é o SCR, tá? Que é o que significa? É o Silicon Controlled Rectifier, tá? Que é um retificador controlado de silício. Então, se vocês olharem no símbolo dele aqui, ó, ele remete a um diodo, né? Então, tem um símbolo muito parecido com um diodo. Qual que é a diferença? Ele tem um gatilho, tá? Então, ele tem um terminal que faz com que a gente coloque esse diodo em condução, tá? Então, ele vai ter um anodo e um catodo, da mesma forma que um diodo convencional, só que a diferença é que o diodo, quando eu coloco tensão positiva em cima dele, ele logo entra em condução. E aqui não. Aqui a gente vai colocar uma tensão positiva, ele não vai entrar em condução. Quando é que ele entra em condução? Quando a gente colocar uma corrente aqui no gate. Essa corrente do gate vai fazer com que como se fosse um diodo, entre em condução. Então, o SCR, pessoal, é o mais difundido, tá? O mais utilizado. Ele possui, então, 3 terminais, o anodo, e o catodo e o gatilho. Então, o anodo e o catodo é onde vai cruzar a corrente, beleza? Aqui não vai ter corrente, vai ter uma corrente bem pequena, na ordem de alguns micro ou miliamperes, que vai fazer o acionamento. O nome dessa porta é gatilho, né? Ou gate, tá? A mesma coisa que a gente tinha lá no IGBT e no MOSFET, tá? Então, o gate, ou porta, ou gatilho. Nos datasheets é utilizado bastante a palavra gatilho, né? Que vem no inglês, que é trigger, tá? Aqui a gente faz o trigger para disparar, então, colocar ele em funcionamento, tá? A gente abrasileirou esse nome, né? Às vezes se chama de gatilho, mas muitas vezes a gente fala trigar a porta do T-Store, que daí, na verdade, a gente tá brasileirando esse termo, tá? O termo correto é gatilho, tá? Então, como eu já falei, ele é um dispositivo de 3 junções, tá? Então, são 4 tipos diferentes de semicondutores. Tem um PN e um PN, tá? Então, P e o N, pessoal, é como se fosse um diodo, tá? Então, aqui ele já conduziria. Então, quando a gente coloca esse cara aqui em condução,
vai ter corrente, então, circulando em em toda a extensão do tiristor. A gente desenha assim, muitas vezes, né? Mas, na verdade, ele é assim, tá, pessoal? Ele tem uma estrutura lateral, assim, ele é como se fosse tivesse cortado na diagonal aqui, tá? Como se fosse cortado meio que assim, né? Então, ele tem N e N dos dois lados aqui e são ligados os dois juntos assim, tá? Uma estrutura meio diferente. Só que essa estrutura, pessoal, quando ela está dessa forma, vocês podem perceber que aqui, ó, é como se fosse um transistor NPN, tá? E aqui é como se fosse um transistor PNP, ok? Então, ela é a junção, na verdade, de dois transistores diferentes. Tanto é que, muitas vezes, a gente desenha assim, ó. Tá? O equivalente, utilizando transistores bipolares, é assim, ó, ok? Então, daqui, ó, dessa estrutura, a gente pode tentar entender como é que esse tipo de elemento funciona, ok? Então, ó, pense assim, ó, pense que aqui eu não tem corrente nesse terminal de gate, tá? Ele está em aberto, posso deixar em aberto. Se a corrente viesse por aqui, ó, pessoal, ó, ela está passando no emissor desse transistor PNP. Então, para a corrente circular, digamos, circular aqui para esse coletor, ela só vai circular se tiver corrente de base, tá? Porque a corrente de base no PNP ela sai da base, né? Ok? Então, se tiver corrente saindo da base, vai ter saindo corrente aqui nesse coletor. Só que o que acontece? Isso aqui só vai ter corrente nesses dois terminais aqui se tiver corrente embaixo. Então, para que tenha corrente nesse coletor aqui, ó, tem que ter corrente nessa base, tá? Então, olha o que acontece. Se não tem corrente na base, não tem corrente aqui, não tem corrente lá, não tem corrente aqui. Então, ele está em off, tá? Não tem nada, ele não está funcionando, ok? Daí, olha o que acontece. Eu vou dar um pulso de corrente aqui, ó. Pegar e colocar um pouco de corrente aqui, ó. Então, essa corrente vai fazer o quê? Vai fazer com que passe corrente por essa base desse transistor NPN de baixo. Quando esse transistor aqui entrar em condução, olha aqui, ó, vai ter corrente nesse coletor. Quando tiver corrente nesse coletor, vai ter corrente nessa base. E daí vai amplificar mais corrente aqui. E esse transistor de cima, vai produzir a própria corrente da base desse transistor de baixo. Que daí ele vai se realimentar. Então, quanto mais corrente de coletor eu tiver aqui, ó, mais corrente de base ele vai jogar para cá. E daí o que acontece? Eu posso, inclusive, tirar. Eu dou um pulso de corrente. A gente já vai ver como é que a gente faz isso. Mas a gente vai dar um pulso de corrente de alguns miliamperes, microamperes, dependendo do tipo do transistor. E ele vai entrar em funcionamento e depois eu posso tirar a corrente, que ele vai se manter em funcionamento. Então ele é um dispositivo que a gente só coloca ele em funcionamento, tá? A gente não consegue desligar ele através desse gatilho. Se eu pegar e tipo aterrar esse cara aqui, ó, ele não vai se desligar, tá? Não vai se desligar porque eu vou continuar tendo corrente por aqui, ó, tá? Ele não tem como desligar ele zerando a corrente. Então isso aí é uma característica desse tipo de elemento semicondutor. A gente não consegue desligar ele zerando ou através do gatilho, tá? Então, como é que eu desligo? Como é que eu desligo um tiristor? Ele desliga da mesma forma que um diodo desliga, tá? Então, eu tenho que reduzir esta corrente aqui, ó, tá? Corrente de condução, da mesma forma aqui, ó. Eu tenho que fazer com que essa corrente aqui, ela vá para aproximadamente zero, tá? Não é zero, né? Tem uma corrente mínima lá que a gente chama de corrente de manutenção, tá? Quando baixou dessa corrente de manutenção, ele desliga, tá? Então, eu posso fazer de várias formas, né? Depois eu vou mostrar como que a gente pode fazer para essa corrente ir para zero. Como são as curvas características desse elemento, tá? Essa curva aqui, ela parece meio diferentona aqui, né? Mas vocês vão ver que faz bastante sentido. Então, vamos lá. Primeiro, vamos dar o nome às partes aqui as tensões e correntes aqui do tiristor. Então, essa corrente, pessoal, que a gente coloca aqui, ó, a gente chama de IG, né? Que é a corrente de gatilho. Como a gente tem um anodo e um catodo, a gente chama essa aqui de tensão VAK, que é a tensão entre anodo e catodo. E aqui nós temos a corrente de anodo, tá? Que no final das contas ela vai ser praticamente a mesma coisa do que a de catodo, porque essa corrente aqui ela é muito pequena. E depois ela pode ser desligada, pode ser removida. Então, digamos o seguinte, que a gente tem aqui, ó, uma fonte de tensão ligada sobre esse transistor. Olha o nome, né? A gente tem essa fonte de tensão ligada sobre o tiristor. E a gente começa a subir essa tensão, tá? Então, subindo essa tensão. Então, digamos que esse tiristor seja desligado, eu vou começar a subir a tensão aqui, ó, tá? Ela está subindo, subindo. E como eu não dei nenhum gatilho de corrente, essa corrente aqui ela não aumenta muito, tá? Aqui, ó, esses valores aqui, ó, de IL e H, pessoal, eles estão superdimensionados nesse gráfico. Esse valor aqui, ó, é, digamos, 10 miliamperes, tá? Então, tenha em mente a ordem de grandeza. Esse gráfico está com um zoom muito grande nessa parte de baixo, tá?
Mas essa corrente aqui é 5 mA, essa aqui talvez seja, sei lá, 7 ou 8 mA. Então é uma corrente bem pequena. Então olha aqui, eu começo a subir a tensão, o que acontece? Não tenho corrente. Quando eu estou subindo, na verdade eu estou nessa curva aqui, ó. Então ele não tem corrente, ele tem uma corrente muito pequena, tá? Não é que não tem corrente. Tem um pouquinho de corrente aqui, mas é uma corrente muito pequena. Então eu vou subindo a tensão em cima da tensão VAK, né? Dessa fonte aqui, ó, e não tem corrente, ou uma corrente muito pequena. O que acontece? Se eu chegar numa tensão muito alta aqui, ó, chegar nessa tensão aqui, ó, ele vai acabar entrando em condução, tá? Automaticamente. Essa tensão aqui, ó, geralmente é uma tensão alta. Então eu vou comprar um tiristor lá que seja, digamos, para 400 volts, para 1000 volts, para, sei lá, 2000 volts. Tem para várias tensões diferentes, ok? Ele só vai entrar em condução se eu exceder esse valor máximo, tá? Se ele chegar no valor máximo, o que acontece? Daí a tensão em cima dele cai abruptamente e ele entra em condução. Então ele cai abruptamente. Estão vendo? Ó, tô subindo a tensão. Está subindo a tensão e não está conduzindo. Quando chegou na tensão máxima, ele a tensão cai, ele entra em curto, tá? Então isso aqui, ó, ela cai abruptamente e daí o que acontece? A tensão cai, a corrente começa a aumentar. Ó. Vocês estão vendo que ele está andando para cima? Ó. Agora a corrente está subindo, está indo para cima, tá? Quando ele chegar aqui, ó, então ele vai entrar de fato em condução, ok? E daí, nessa condição aqui, quem está limitando a corrente desse cara é uma carga, né? Eu vou ter que ter uma carga aqui no meio que vai limitar, ok? E daí, ele vai entrar numa região aqui, ó, que daí ele tem uma parte que é constante e uma inclinação, que é uma resistência, tá? Depois no próximo slide a gente vai ver como é que é a característica dele em condução, tá? Mas ele se a gente considerar um tiristor ideal, ele, quando chegou na tensão máxima, ele entra em condução e tem apenas uma queda de tensão, tá? Se a gente considerar essa queda de tensão aqui, ó, ela vai ser uma queda similar ao de um diodo, tá? Então vai ser aqui, ó, de 1 a 2 volts, tá? Porque diodos de potências maiores têm quedas de tensão maior. Então aqui nós teremos mais ou menos, ó, 0,7 volts, 1 volt, e daí conforme eu vou aumentando a tensão, ele tem aqui, ó, uma tensão cada vez maior, tá? Por quê? Porque tem uma resistência interna lá associada ao canal aqui, aquelas duas camadas PN, né? Como geralmente ele suporta tensões muito altas, aquelas camadas elas são mais espessas, tá? Mais grossas, e daí a queda de tensão acaba ficando maior, tá? Porque são praticamente duas quedas, né? Tem duas junções PN. Então vai começar de 1.4 para cima, teoricamente, né? Claro que daí se as correntes foram muito baixas, a tensão acaba caindo um pouquinho mais, né? No diodo também é assim. Ela só é 0,7 a partir de uma certa corrente. Então aqui ele vai começar já numa tensão maior. Sei lá, 2 volts para cima, ok? Mais a queda de tensão do resistor, beleza? Então essa aqui é uma das formas de fazer ele entrar em condução, eu chegar na tensão máxima. Só que o que acontece? Eu não quero toda vez colocar lá até a tensão máxima, tá? Para ele entrar em condução. Eu quero poder controlar, eu quero conseguir colocar ele em condução antes, tá? Então digamos que eu esteja aqui, ó. Então, digamos que esse cara aqui seja para 1000 volts, mas eu quero acionar ele com 800, tá? Ele está com 800 volts em cima dele e ele não entrou em condução. E o que acontece? Eu tenho que dar um pulso de corrente no gate. Então, quando eu der um pulso de corrente no gate, ele vai pegar e fazer isso aqui e entra em curto. E daí entra em condução. Então, assim, ó, quanto menor a tensão, maior tem que ser essa corrente. Tá? Então, digamos, com 800 volts eu consigo acionar ele aqui com uma corrente de 1 mili. Tá? De 1 mili. Agora, se eu tiver com 600 volts, talvez eu tenha que colocar 2 mili aqui. Tá? Então, quanto maior for a tensão, menos corrente. Chega ao ponto que lá na tensão de 1000 volts eu não preciso colocar quase nada de corrente. Beleza? Então, eu tenho qual condição então para mim entrar em condução? Ele tem que ter tensão em cima dele, tá? Porque o diodo entra em condução quando tem tensão em cima dele. Então ele tem que estar em condução e daí eu dou um pulso de corrente no gate e daí ele entra em condução. Mas aí daí entram os detalhes, né? Quando ele entrar em condução, essa tensão em cima dele vai cair abruptamente, quem vai limitar a corrente vai ser a carga. Se a corrente diminuir demais, ele não entra em condução. Então ele tem que ter uma corrente mínima, tá? Daí entram essas duas correntes. A primeira é a chamada corrente de latching, tá? Não sei se vocês viram lá na disciplina de circuitos digitais ou de portas lógicas. Lá tinha um latch, lembra que tinha um latch como se fosse um flip-flop SR, por exemplo? Ele é um latch, ele é uma porta lógica que quando tu dá uma borda de clock, ele seta um valor, tá? Ele trava um valor, ok? Então aqui também,
Ela é uma chamada, eu traduzi como corrente de acionamento. Quando eu dou o pulso de corrente aqui, ó, ele vai, a corrente no tiristor aqui, ó, que tá, da corrente de condução vai aumentar, e ele tem que chegar até no mínimo essa corrente de Letting aqui, ó, para ele se manter em funcionamento, para ele ligar. Então é a corrente de anodo mínima para que o SR entre em condução e se mantenha em condução. Tá? Isso aqui vai ser na faixa de miliamperes também. Então o que acontece? Eu vou dar um pulso. Se essa corrente, esse resistor aqui, essa tensão, conseguir fazer essa corrente ficar acima de IL, então ele vai ficar em condução indefinidamente. Tá? Ele não sai de condução. Essa é a corrente logo que eu ligo. Tá? Logo que eu ligo, ele tem que chegar até IL. Tá? É uma corrente de como se ele travasse nessa corrente. Tá? Depois que ele travou nessa corrente, a corrente pode subir. Tá? Então vai ser limitado pela carga. Tá? Por essa carga aqui. Só que daí, digamos que essa tensão aqui fosse uma tensão da rede, aqui, ó, ela começa a diminuir. Tá? Ela começa a diminuir. Para desligar ele, a corrente pode descer um pouquinho mais. Ela pode chegar até o IH, que é uma corrente um pouco menor. Que é, se esse cara aqui for 10 mili, essa aqui vai ser talvez 5, 6 mili. Tá? Uma corrente um pouquinho abaixo. Então aqui no meio é como se ficasse uma esterese. Então ele tem que, para ligar, ele tem que passar de 10. E para desligar, ele tem que baixar de 6, digamos. Tá? Então aqui no meio ele fica o estado anterior. Ok? Essa corrente mínima aqui, ó, que daí ele desliga permanentemente, é chamada de holding current, tá? Que é a corrente de manutenção. Tá? Então, uma vez retirada a corrente de gatilho, a corrente mínima do anodo para manter o SCR em condução é chamada corrente de manutenção, que também é na faixa de miliamperes. Beleza? Então, só recapitulando, tenho que ter tensão em cima dele, dou um pulso de corrente, ele entra em curto. Tá? É como se ele entrasse em curto. Tá? Não vai ser um curto porque ele vai ter uma tensãozinha mínima aqui. Tá? Nós já vamos ver o nome dessa tensão. Chegou nessa tensão, se passou do IL, ele fica ligado. Daí depois, se a corrente, depois de ligar ele, de travar ele, a corrente pode descer até o IH para daí ele desligar. Tá? Essas correntes são na faixa de miliamperes. Ok? Beleza? Entendido então? Essas duas. Tem mais alguns parâmetros aqui. Ó. Uma eu já comentei, que é o VBR. Tá? Desculpa, o que eu comentei foi essa aqui, o VBO, né? Tensão de breakover. Tá? É a tensão direta que faz com que a SR conduza sem que haja sinal de gate. Então, essa é a tensão máxima. Ok? Então, essa tensão aqui, ó, ele entra em condução. Tá? Condução direta, que a gente chama, né? Condução direta, que é a condução normal dele. Agora, se eu colocar uma tensão negativa, ó, colocar uma tensão negativa, também vai... Eu vou colocar a tensão negativa, ele também vai ter uma correntezinha de fuga, tá? Que vai ser na ordem de microamperes, tá? A correntezinha é bem pequena, tá? É uma corrente de fuga, tá? A corrente reversa, que a gente chama IR, né? Quando... E daí ele vai descer, eu posso colocar tensão negativa até que ele chega num determinado ponto que ele vai romper, tá? Ele entra em avalanche e queima, né? Ele vai queimar o tiristor, tá? Vai chegar na tensão máxima negativa que ele suporta, chamada de tensão de breakdown, tá? A tensão reversa máxima que ele suporta. Então, se ele passar da tensão direta máxima aqui, ó, ele vai entrar em condução. Agora, se ele passar da reversa máxima, ele queima. E o IA máximo, pessoal, é a máxima corrente do anodo para não danificar ele. Tá? Ela pode ser expressa no datasheet como valor RMS, valor médio, valor de pico ou valor instantâneo. Daí vai depender do fabricante. Cada fabricante vai fornecer de uma maneira diferente. Aqui eu marquei, né? Acima do IL ele está em estado ON, né? Daqui para baixo ele está no estado OFF. Tá? E se ele estiver aqui no meio, ele está no estado anterior. Tá? É como se ficasse uma esterese, né? Entre esses dois pontos. Aqui ele está na região de bloqueio, bloqueio direto, né? E aqui ele está no bloqueio reverso, tá? Então, no bloqueio reverso, eu não posso passar dessa tensão máxima, senão ele queima. Então, é o seguinte, quando o tiristor está ligado, pessoal, tá? Vocês viram que aquela curva, claro que aqui tinha uma curva assim, né? Eu tinha que, ele teria que chegar até um ponto, ou eu dar um pulso de corrente para ele fazer isso aqui, né? Ok? Agora, se a gente desconsiderar essa parte aqui, ó, só na região de condução, ele vai fazer o seguinte, a tensão VAK é a tensão de condução, tá? A tensão em cima do tiristor. Então, ela vai partir de um valor mínimo aqui, ó, que é um VT0, tá? Que é a tensão do tiristor zero, é onde ele parte, e vai ter uma inclinação, né? Essa inclinação aqui, pessoal, ela é inversamente proporcional à resistência, ok? Por quê? Porque, olha aqui, ó, quanto mais... Se eu tiver uma inclinação assim, ó, o que acontece? Quanto mais corrente eu tiver, tá? Mais tensão eu vou ter. Então, quer dizer que é uma resistência maior, ok? Agora, quanto mais para cá, melhor, né? Eu vou ter para cada
ampere de incremento aqui, eu vou ter menos tensão, tá? Então, quanto mais para cima, vai ser menor a resistência, beleza? Então, essa inclinação ela é 1 sobre R0, tá? Que é essa resistência que eu estou falando, né? Que produz esse aumento da tensão com a corrente. Se eu tivesse tipo, como se fosse uma tensão de saturação lá de um transistor bipolar, isso aqui seria uma reta mais íngreme, tá? Porque daí seria uma queda de tensão constante. Daí seria somente esse termo aqui, tá? Então ele junta duas partes, uma tensão constante e uma resistência, ok? Como é que eu aciono então o SCR, pessoal? Tá? Eu já comentei com vocês que para acionar ele eu tenho que dar um pulso de corrente no gate. Então, vamos dar nome aos bois aí. O SCR, então, para acionar, eu tenho que dar uma corrente de gate que tem que ser maior que IGT. Tá? O que é IGT? É o gate trigger. Tá? É a corrente de gate que faz com que ele entre em funcionamento. Eu tenho que, de alguma forma, conseguir injetar uma corrente maior que IGT, okay? Que é a corrente de disparo. Tá? Que vai depender muito do modelo, do fabricante. Tá? Nós vamos ver depois alguns exemplos. Mas ela pode variar de microamperes até miliamperes. Tá? Geralmente fica nessa faixa. A não ser que for um tiristor de potência muito alta, de corrente muito alta, talvez eu precise de corrente um pouco maior, beleza? Porque a relação entre essa corrente que ele conduz e essa corrente de gate, como ele é baseado no transistor bipolar, então é mais ou menos o ganho do transistor, né? O ganho do... Aqui nos datasheets não fala em lugar nenhum de ganho, tá? Mas ele sempre fala corrente máxima de condução, que é essa aqui, a corrente máxima vai estar passando aqui, e aqui fala a corrente máxima de gate, tá? Então, se a gente olhar, vai ter uma relação de ganho ali, tá? Só que não é falado isso, ok? Então, para que o SCR se mantenha em condução, tá? Depois de ligado ele, e primeiro para ligar ele tem que passar daquela corrente de Letting, né? Depois que ele está em condução, para ele se manter, ele tem que ter a corrente dele tem que ser maior que a corrente de manutenção, tá? Que é o E-holding, holding current, que é a corrente de manutenção, que fica na ordem de miliamperes também. Depois de acionado, então, SE, como eu já comentei, pode-se retirar a corrente de gate e o tiristor irá se manter ligado indefinidamente, tá? Ele fica ligado, tu ligou e ele fica ligado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar essa chave, por exemplo, ó, e vou aplicar essa tensão VG aqui, ó, e daí um pouquinho de corrente vai para esse resistor aqui, que eu já vou falar por que tem ele, e o resto da corrente vai para lá. E essa corrente aqui tem que ser dentro da faixa lá que consegue ligar o tiristor, que é o IGT, que tem lá no datasheet. Então o IGT é o que liga ele, ok? Então se a gente vai acionar ele a partir de uma fonte de tensão, isso aqui vai ser como se fosse a base de um transistor bipolar, né? Eu tenho que ter um resistor para limitar a corrente, que é o R de gate, né? R gate, ou de gatilho. E geralmente se coloca aqui, pessoal, um resistor, tá? Que todos os datasheets falam desse resistor aqui que tem que ser em torno de 1K, tá? Não menor que isso, senão ele vai drenar muita corrente. Então, 1K é um valor meio padrão, tá? Todos os datasheets usam 1K. Esse resistor aqui, ele tem a função de servir como se fosse um pull down aqui, ó. Então, quando a chave está aberta, ele está mantendo em zero, tá? E também ele serve para evitar disparo acidental, tá, pessoal? Que eu vou falar mais depois. Se tiver variação de tensão muito grande em cima da tensão VAK, ele pode entrar em condição acidental, tá? Eu já vou falar disso depois, ok? E essa tensão aqui, pessoal, que é o VTM, é a tensão máxima de condução, que é a tensão direta dele de condução, tá? Daí ela vai variar, vai depender do modelo também. Pode variar de 0,4 até 2 ou 3 volts até. É a queda da tensão direta. Essa queda de tensão vezes a corrente vai dar as perdas, né? As perdas de dissipação que eu vou ter aqui no tiristor. Então, a corrente que está passando pelo tiristor vezes a tensão que tem em cima dele vai dar a potência dissipada em cima desse tiristor. Formas que eu já falei para acionamento, pessoal. Então, aplicando uma corrente de gate e mantendo a corrente anodo-catodo acima da corrente de acionamento, né, que é o IL, e a partir disso acima da corrente de manutenção, ele vai estar ligado, tá? Então, essa é a maneira convencional, tá? A forma controlada de ligar ele, tá? E aplicando, então, uma corrente de gate, tá? Quais são as outras formas de fazer acionamento? Tá? Que são formas não desejadas. A gente não quer que ele entre em funcionamento assim, porque não vai ser nós que vamos estar comandando. Então, pode ser um momento que a gente não queira que ele entre em condução. Então, ela pode ser de forma térmica, tá? Então, se a temperatura do tiristor for muito elevada, há um aumento no número de pares elétrons lacuna, que aumenta a corrente de fuga, que pode levar à condução. Então, aqui, ó, eu tenho a corrente de fuga, ó, quando eu não estou acionando, ó, essa correntezinha aqui é a corrente de fuga, né? Porque eu não dei o pulso ainda e já tem corrente. Então, se aumentar muito a temperatura, o que acontecer? Essa curva aqui, provavelmente ela vai ficar uma inclinada mais assim, ó, até chegar no IL e daí ele vai ligar, tá?
vai ter os pares, né, de elétrons e lacunas vão ficar muito grandes, o número, né, e vai acabar fluindo uma corrente que vai acabar ligando ele, tá? A gente não quer que isso aconteça. Se eu colocar uma tensão muito elevada, então, passar do VBR aqui, ou do VDRM, que é a mesma coisa, né, vai acontecer a ruptura, tá? E vai acontecer um fluxo de elétron suficiente para iniciar o disparo, tá? Chamado disparo regenerativo, ok? Então, ele mesmo se realimenta e se liga automaticamente, tá? Então, essa também não é uma maneira interessante. Outra maneira, pessoal, através de variação de tensão, né? dVdt é a derivada de tensão em cima do tiristor. Então, se eu variar por alguma maneira muito rapidamente a tensão VAK, o que vai acontecer? Eu vou ter corrente circulando através das capacitâncias parasitas, que eu até nem comentei muito aqui, mas vai ter correntes parasitas que vão fazer com que ele entre em funcionamento, tá? Por isso o tiristor ele é bem sensível, pessoal, porque depois que ele entrou em funcionamento eu não consigo mais parar, tá? Então qualquer disparo acidental é um problema, né? Não é que nem um MOSFET ou um IGBT que eu tenho que manter ele ligado, tá? Então se eu fazer um disparo acidental é só desligar na sequência. Aqui não. Aqui ele ligou, ele vai se manter ligado, tá? Então tem esse problema do disparo acidental.